Meus queridos, hoje nós estaremos dando início a uma série de sermões que vão acontecer no mês de janeiro. E o título dessa série é Fundamentos Inabaláveis. Mês de fevereiro, perdão. Fundamentos Inabaláveis. Nós estaremos observando e explorando a importância da fidelidade bíblica, o quão importante é para nós, como igreja, sermos fiéis às Escrituras. Estamos firmes na palavra do Senhor, firmes nas Escrituras. Então, durante todo o mês de fevereiro, nós estaremos abordando textos que vão nos ajudar e vão nos ensinar o quão importante é termos uma igreja, uma fé fundamentada na palavra do Senhor. E o texto que nós iremos dar início a essa série é o texto que é, na verdade, o versículo-chave, o versículo tema do nosso ano, que está na carta de Judas, no verso 20 e o verso de número 21. Judas, versículo 20 e versículo de número 21. Apenas esses dois versos, e nós estaremos lendo esses dois versos e depois resgatando deles alguns princípios importantes para as nossas vidas. Judas 20 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A versão NAA, um pouco parecida com essa versão, ela diz o seguinte: Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor, coloque seu coração diante do Senhor. Peça a Deus também que use a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor que está diante de nós, foi lida, será, Deus, ó Pai, nesse momento exposta. Ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, como carrega, Deus, ó Pai, o tema dessa nossa série sobre a importância da fidelidade bíblica. Deus, que eu seja fiel à Tua palavra. Ó Deus, que como já foi orado aqui, que eu não fale de mim mesmo, mas que seja, ó Pai, da parte do Senhor, ao que nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O tema de hoje, queridos, nossa primeira mensagem é a essencialidades para a igreja. O que é essencial? Quais são as questões essenciais que o texto que a gente acabou de ler mostra para nós, diante dessa importância de sermos fiéis às Escrituras? Mas antes eu gostaria de comentar algumas coisas que são bem pertinentes e que têm acontecido bastante nos nossos dias. Existe uma corrente de pensamento no nosso tempo que é conhecida, na verdade, é algo bem antigo, mas ganhou um pouco de força, talvez ali no século XIX, e essa força que ganhou no século XIX continua até os dias de hoje. Essa corrente se chama pragmatismo. E o que é essa ideia do pragmatismo? O pragmatismo, ele prega, na verdade, que uma doutrina ou uma regra ou um procedimento, ele só é válido, ele só deve ser aceito por alguém se ele conduz a um bom êxito. O que isso quer dizer? Um ensinamento, ele só pode ser considerado verdadeiro se ele der resultados. O pragmatismo, ele ensina isso. Então, algo só é válido para mim se ele vai me conduzir a bons resultados, se ele vai gerar bons resultados. Então, se gera bons resultados, eu posso, então, observar, aplicar todas essas questões que tudo vai dar certo. Todas as coisas vão dar certo na vida. Então, uma pessoa ou alguém só é digno de ser ouvido se essa pessoa deu certo na vida dela. Não, vamos ouvir o fulano,
porque o fulano é alguém que deu certo na vida, então ele merece ser ouvido. O pragmatismo, ele prega esse tipo de ideia, ele traz à tona esses ensinamentos. Então, frases como: faça isso que dá certo, siga essa receita que você vai alcançar o resultado esperado, você vai alcançar o sucesso, siga esses passos que o sucesso te espera, faça o que eu digo que você vai acalmar até um piloto de helicóptero, ou faça as coisas que eu estou dizendo porque eu escrevi 45 livros e Salomão só escreveu 3. Destravou aí, né? Só o sobrenome que é igual, viu, irmãos? E não temos parentesco nenhum. Então, questões como essa, frases como essa, são muito ouvidas nos nossos dias. São verdades que estão sendo disseminados por aí. Mas a pergunta que talvez seja é: quem, na verdade, qual de nós aqui que não queria uma fórmula para ganhar 4 dígitos ou mais por mês com o celular, trabalhando de casa, 1 hora por dia? Quem não queria isso? Ou quem não queria uma receita para emagrecer sem precisar ir na academia? Eu que o diga. Quem não queria? Se você quer, arrasta para cima, participa da minha masterclass, compra o meu curso, o meu e-book e vai dar tudo certo na sua vida. É o que a gente tem ouvido todos os dias. Você abre as suas redes sociais, você é bombardeado com isso todos os dias. O pragmatismo está aí. Faça as coisas que tudo vai dar certo na sua vida. Siga esses passos que tudo vai dar certo. E a gente compra curso, compra e-book, compra receita, participa de masterclass e continuamos na mesma. O pragmatismo está por aí, mas a questão toda é que as pessoas estão sendo iludidas, milhares e milhares de pessoas estão iludidas, correndo atrás de todas essas questões. E o pior é que essas vertentes, essas ideias, estes ensinamentos estão entrando dentro da igreja. Estão tomando o lugar da pregação fiel às Escrituras. Tenha uma vida assim, faça isso, siga esses passos para você alcançar a plena felicidade. Nós vivemos uma época, queridos, em que a fiel pregação das Escrituras, ela não tem encontrado mais espaço em algumas igrejas. Não tem encontrado mais espaço. Nós estamos vivendo uma época em que nos nossos dias há um desvio de objetivos da pregação. O objetivo da pregação, ele já não é mais a ideia de trazer a palavra de Deus, apresentar ao homem nos nossos dias um sermão cristocêntrico, que glorifique a Deus, que exalte o Senhor, que ensine sobre a palavra de Deus, que chame o homem ao arrependimento, que chame o homem a uma santidade, a uma consagração. Não existe mais isso. Não existe mais isso. O certo tem cedido o lugar para aquilo que talvez dê certo. É isso que está acontecendo nos nossos dias. Não se prega mais o certo, se prega aquilo que pode dar certo, aquilo que pode dar resultado. Alguns ministros não estão mais preocupados com a verdade de Deus, não estão mais, infelizmente. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte: o que estamos acompanhando é um verdadeiro comércio das Escrituras, onde o Evangelho se torna um produto, o púlpito um balcão e os crentes consumidores. São verdades dos nossos dias. Outro teólogo norte-americano, conhecido como Brian Chappell, ele diz o seguinte: a exposição bíblica liga o pregador e as pessoas à única fonte de transformação espiritual e verdadeira. É só a pregação cristocêntrica,
enraizada nas Escrituras, pode me conduzir e conduzir você a uma transformação verdadeira em Jesus Cristo. Querido, se você analisar, se nós encostarmos o carro chamado igreja, olharmos pelo retrovisor, nós vamos perceber na história, nós vamos constatar na história da igreja, em que todas as vezes em que a igreja esteve no seu auge, juntamente com o auge da igreja, estava também o auge da pregação da palavra do Senhor. Era quando a palavra do Senhor estava sendo declarada e pregada em estádios, em esquinas, em bairros, em escolas, momentos em que a igreja avançava, a igreja decolava. Por isso Bryan Chapell ele diz isso. É a pregação expositiva, é as Escrituras, é a Bíblia que liga o pregador e as pessoas à única fonte de transformação, que é Deus, que é Jesus Cristo. A gente precisa entender isso. Por isso é tão importante a pregação fiel da palavra do Senhor. Por isso é tão importante para nós, como igreja, vivermos uma vida de fidelidade às Escrituras. Por isso é tão importante que cada mensagem que seja aqui nesse púlpito proferida esteja enraizada nas Escrituras. Por isso é tão importante. Porque somente ela pode me transformar, somente ela pode te transformar. Não é uma fórmula, não é uma receita, não é um curso que eu invente, que eu crie. Não são passos pensados por mim, não é isso. Mas é a palavra do Senhor. Por isso ela é uma grande marca de uma igreja que busca ser saudável. De uma igreja que busca ter uma boa saúde. E nós iremos, então, começar a perceber isso. Explorar o quão importante é para nós a fidelidade às Escrituras. E o texto que nós acabamos de ler, ele nos ensina um pouco sobre isso. A carta de Judas, queridos, ela é uma carta muito importante. Apesar de ser uma carta pequena, ela não tem divisões de capítulos, você percebeu aí, Judas 20, 21, não tem capítulo 1, 2, 3, é uma carta pequena. E que é muito interessante. E o interessante dessa carta já começa com o próprio autor da carta. Esse Judas, obviamente, não é o traidor, não é o Judas que trocou Jesus por 30 moedas, não é o Judas que beijou a face de Jesus. Não é esse Judas. Obviamente não é ele. Esse Judas, o texto vai nos dizer que ele é irmão de Tiago. Ele se apresenta da seguinte forma: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse Judas é o mesmo Judas que é mencionado lá no capítulo 13 de Mateus. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 13, verso 55. A palavra do Senhor ela nos diz o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Aqui, Jesus estava sendo rejeitado em Nazaré. Então, algumas pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: a gente vai dar ouvido a esse rapaz aí? Ele é de Nazaré, ele é filho daquele carpinteiro. Ele é o irmão do Tiago, irmão também de Judas, ele é irmão de José, de Simeão, não é esse Jesus? Então a gente percebe que Judas, que escreveu o nosso livro, ele é irmão de Tiago, consequentemente, irmão também de Jesus Cristo. Talvez aí, como ele está no último na lista, talvez o irmão caçula, o mais novinho aí entre os rapazes, né? Tiago, José, Simão e Judas, talvez aí o caçula dentre esses irmãos. Então estamos falando de um dos irmãos de Jesus Cristo. Nós estamos falando de alguém que cresceu com Jesus Cristo, junto com seu irmão Tiago. Outra coisa interessante na carta de Judas é o propósito dessa carta. O propósito da carta de Judas é muito interessante. Judas é uma carta, apesar de pequena, polêmica, muito polêmica.
É uma carta que, nos nossos dias, causa um pouco de coceira em alguns ouvidos, talvez mais sensíveis. Nesse mundo que a gente vive do não julgueis, a gente não pode julgar, não vamos fazer isso, é o tempo do amor, a gente não pode falar esse tipo de coisa. Nesse mundo do não julgueis, a carta de Judas, ela entra totalmente na contramão. É até um pleonasmo que eu estou fazendo, é totalmente na contramão. Se está na contramão, está na contramão. Mas a carta de Judas, ela entra em oposição a esse tipo de pensamento. Ela entra na contramão desse tipo de pensamento, porque Judas, na sua carta, orienta os crentes para que eles venham rejeitar completamente aqueles hipócritas, aqueles que estavam ali dentro da igreja, querendo dividir a igreja, querendo rachar a igreja. Judas diz, olha, identifique-os e não aceite eles no meio de vocês. Judas ensina isso na carta dele. Nós não podemos aceitar com que pensamentos como esses, divisórios no reino de Deus, cresçam no nosso meio. Nós não podemos nos misturar, nós não podemos aceitar esse tipo de ideia. Então, o propósito de Judas é impulsionar, na maior parte da sua carta, os crentes a se oporem aos apóstatas, aqueles que se infiltraram na comunidade. Ele adverte sobre a influência perniciosa desses homens ímpios e inculca-lhes, nos crentes, verdades fundamentais para que eles não venham ser enganados e venham rejeitar esses ensinamentos. O texto de Judas nos ensina isso. O texto de Judas fala sobre isso. Então ele começa, lá no início da sua carta, saudando os seus leitores, apresentando o propósito da sua carta. Passa então a destacar o erro desses que estavam ali no meio dessa igreja. Mostra as heresias, mostra os seus pensamentos, mostra os seus intuitos, que era dividir e rachar a igreja. E ele passa então, quando nós chegamos no verso de número 20, nosso texto, Judas ele dedica os últimos versículos da sua carta aos primeiros leitores, aos crentes, num contraste agora com os incrédulos, apóstatas, dizendo que eles precisavam agora receber ordenanças da parte de Deus, para se unirem, se fundamentarem, se solidificarem e permanecer firmes. Judas ele traz ao entendimento dessa igreja questões interessantes como a fé, a oração, o amor e a esperança. Essencialidades que essa igreja necessitava, precisava para se unir, para se fortalecer, para se fundamentar, para permanecer firmes. O verso de número 20 e 21, queridos, eu gostaria de destacar aqui algumas questões interessantes e depois trazer algumas aplicações rápidas para nós. Nós percebemos o primeiro direcionamento de Deus através de Judas a essa igreja. Veja o que ele diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Ele começa o texto dizendo justamente isso. Enquanto os homens ímpios se interessam, se inserem na comunidade cristã para trazer divisão, Judas ele diz: vocês crentes, vocês precisam se edificar uns aos outros. Vocês precisam se fortalecer. Vocês agora têm que se unir sobre um único fundamento, sobre uma única verdade, sobre um único propósito, sobre um único ideal, porque só assim vocês vão conseguir resistir a esse movimento que está dentro de vocês, querendo dividir vocês, querendo rachar vocês. Se solidifiquem, se unam nesse único fundamento, para que vocês possam resistir a tudo isso. Judas ele ensina isso para essa igreja. Não há uma outra forma de vocês resistirem a tudo isso que tem acontecido no tempo de vocês, na igreja de vocês, nessa cidade, nessa comunidade em que vocês estão inseridos, se vocês não estiverem unidos num único fundamento,
numa única verdade e em um único propósito. Não tem como. Se cada um se debandar para um lado, esses aí que querem dividir, eles vão conseguir dividir vocês. Eles vão conseguir rachar vocês. Judas então começa a trazer então esse ensinamento para essa igreja, com vistas a esse aperfeiçoamento, com vistas a que essa igreja fique sólida e firme, como Paulo vai dizer, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho dos seus serviços, para a edificação do corpo. Vocês precisam se unir nesse fundamento sólido, firme e forte. Judas instrui aqui os seus leitores, queridos, dizendo, olha, vocês devem então continuar a edificar-se nessas fundações. Ele diz aqui para que um edifique o outro. Não é se auto-edificar. Não é isso. Não é que, eu vou me edificar sozinho. Não. A igreja, ela vive para uma mútua edificação. Como a nossa frase do nosso ano diz, nós vivemos um único propósito. Um único propósito. Que era edificar a igreja e glorificar a Cristo Jesus. É o propósito para o qual nós existimos. Eu sou um instrumento do Senhor para a edificação de vocês, meus irmãos. E vocês são um instrumento do Senhor na minha edificação. Assim é a igreja. E Judas ordena para que essa igreja faça isso. Se edifique mutuamente, uns aos outros, se ajudem, se unam nesse propósito, senão vocês não vão resistir. Vocês não vão conseguir chegar até o final. Vocês não vão. Ele ilustra aqui com essa ideia dessa construção. Edificar sobre um fundamento. Edificar sobre uma base sólida. E a pergunta aqui para nós é, que fundação é esta? O texto responde claramente. Veja o que ele diz. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé. Qual fundamento é esse? A fé. É isso que Judas diz. A fé é o nosso fundamento. A fé é o nosso chão. A fé é o local onde nós edificamos a igreja. Esse é o nosso fundamento. Ele retorna ao assunto da fé que ele disse lá no verso de número 3. Se você ler o verso 3, ele diz o seguinte: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele traz agora, no verso 20, esse assunto de novo, dessa fé, que precisa ser o fundamento da vida dessa igreja. Então a pergunta para nós, então, é que tipo de fé é essa? Que fé é essa que Judas está dizendo aqui? Quando nós olhamos para as Escrituras, queridos, dê uma água rapidinho. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que discernir fé, de acordo com a Bíblia, traz para nós algumas percepções diferentes sobre a natureza ou do que é de fato a fé. A Bíblia ela fala de fé de pelo menos duas formas. Nós observamos nas Escrituras uma das formas sobre fé, de uma fé, digamos que subjetiva. O que isso quer dizer? É uma confiança pessoal que eu tenho em Cristo Jesus. Eu, Paulo César, confio em Cristo Jesus. Então esta minha fé em Cristo Jesus me conduz a depositar toda a minha vida em Cristo Jesus. A Bíblia ela ensina sobre a fé nessa perspectiva. Uma perspectiva pessoal, subjetiva, em que eu deposito em Cristo a minha fé. Mas a Bíblia ela ensina sobre fé de uma outra forma também, mais objetiva,
agora saindo da pessoalidade, indo para o todo. Uma fé que foi entregue, como ele diz aqui no verso 3, a todos os santos. Não é a fé pessoal minha em Jesus Cristo. Não é a fé pessoal do diácono Heber em Jesus Cristo. Não. É a fé que foi entregue à igreja de Jesus Cristo. É a fé que foi dada à igreja. Então, ele sai dessa ideia pessoal e vai para um coletivo, e que é objetivo. E é sobre essa fé que Judas ensina aqui na sua carta. A fé que foi dada à igreja. E aqui esse texto, queridos, ele está intimamente conectado com aquilo que Lucas escreve lá no capítulo 2 de Atos, verso 42. Atos 2, 42, talvez você saiba até de cor esse texto, que diz o seguinte: e perseveravam, como diz? Unânimes na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam unânimes. Aonde? Na doutrina dos apóstolos. A fé que foi entregue à igreja é essa verdade ensinada pelos apóstolos de Deus. Essa verdade ensinada pelos apóstolos de Cristo Jesus. O verso 20, como eu disse, é uma continuação do verso de número 3. No começo de sua carta, Judas, ele chama os seus leitores a lutar por essa fé, que uma vez por todas foi dada à igreja, foi confiada à igreja. No verso 20, ele exorta agora os crentes a edificar sobre esta fé a vida da igreja. A fé foi entregue a vocês, então lutem por ela, mas ao mesmo tempo, construa, edifique a igreja sobre essa fé que foi entregue a vocês, que foi dada a vocês. É isso que Judas nos ensina. A fé, aqui que ele nos diz, é a fé que foi entregue à igreja. É esse dom de Deus que é confiado a todo crente. A vontade do Senhor revelada. A palavra do Senhor revelada. A doutrina entregue pelos apóstolos. A palavra de Deus, que foi dada a todos nós. Essa é a fé que tem origem no Senhor. Ela é perfeita, ela é pura, ela é incomparável, e os crentes devem fazer todo o esforço possível para se fortalecer nela, e para construir a sua vida nela, todo o esforço possível. Eu e você precisamos fazer, precisamos lutar por isso, se fortalecer uns aos outros, continuamente. É isso que Judas diz, é isso que Judas diz, edifiquem-se mutuamente nessa fé, edifiquem-se mutuamente na palavra do Senhor, edifiquem-se mutuamente na doutrina dos apóstolos, edifiquem-se mutuamente na revelação de Deus dada à igreja dele. Esse é o fundamento que Deus confiou a nós, para que eu e você venhamos edificar a igreja, venhamos nos edificar mutuamente. Deus entregou isso à igreja. É o que Judas nos ensina. E agora, o que nós percebemos, uma vez que nós buscamos essa edificação, esse fortalecimento mútuo, o que nós aprendemos diante de tudo isso? Quais são as questões essenciais sobre a vida cristã, sobre a vida em igreja, que nós aprendemos quando, sobre as Escrituras, nós edificamos a vida da igreja? Sobre as Escrituras nós nos edificamos. O que nós percebemos dentro desse texto? São 3 coisas que nós percebemos, e eu gostaria de rapidamente falar sobre cada uma delas. Perceba que o que conecta a igreja, o que mantém a igreja firme e unida, queridos, é esse fundamento. O que vai fazer e o que tem sustentado a igreja durante todos esses anos é esse firme fundamento que Deus deu à igreja. É isso que sustenta a igreja. É isso que mostra o que é uma verdadeira igreja. É isso que define, que vai balizar, que vai delimitar o que é uma igreja saudável. É esse fundamento. E a primeira coisa que nós percebemos, Judas continua dizendo,
ainda no verso de número 20, é a oração. É uma das coisas que nós aprendemos aqui nesse texto. O fundamento das Escrituras, ele conduz a igreja a entender a oração. E ele ensina a igreja a como orar. Nos ensina a orar. A palavra do Senhor, ela é importante. Nós precisamos ser fiéis a ela, porque é algo extremamente essencial para a vida cristã, que é a oração. Nós aprendemos com a palavra de Deus. Nós entendemos com a palavra de Deus o quão importante é a oração. Ela nos conduz à oração. E ela nos ensina a como orar de forma correta. João Calvino, ele vai dizer que por causa do nosso pecado, nós nunca iremos orar corretamente, se não formos conduzidos pelo Espírito Santo. Isso ele vai dizer lá no seu comentário de Romanos, quando ele está comentando sobre o capítulo de número 8. Se o Espírito Santo, ele não me pega na mão e me conduz, eu nunca vou conseguir orar de forma correta. E é justamente isso que Paulo diz. Paulo diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque nós o quê? Não sabemos o quê? Orar como convém. O salmista, lá no Salmo 27, verso de número 8, ele diz: ao meu coração me ocorre. Veja o que ele diz. Ao meu coração me vem o seguinte entendimento: busquem a minha presença. E o salmista então responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Perceba isso, o salmista está dizendo: olha, ao meu coração, Deus ensina, busque a minha presença. E ele diz então: Senhor, eu buscarei a tua presença. Através da sua palavra, Deus nos convoca a ter uma vida de oração. Através da sua palavra, Deus nos chama a buscar a presença dele. Não há nada em mim, queridos, que vai desejar a presença de Deus, se não for operado essa vontade pelo próprio Deus. A palavra mesmo diz que é Ele que opera em mim o querer quanto o realizar. É Deus quem opera em mim. Ele exorta os crentes dizendo: continuem orando. Continuem orando, porque vocês têm o Espírito Santo. O Espírito toma as nossas orações imperfeitas. Ele aperfeiçoa e Ele apresenta a Deus, o nosso Pai. E nós percebemos isso através da palavra do nosso Deus. Segunda coisa que nós aprendemos é sobre o amor. Em meio a tantas incertezas, a tantas dificuldades, em meio a tantas tentações que cercam a minha vida, a sua vida, Judas, ele nos chama aqui a atenção, a perceber, a manter-se dentro desse círculo de amor de Deus. Ele literalmente, ele diz para que eu e você venhamos ficar dentro dessa esfera do amor de Deus. Os cristãos, eles são destinatários do amor e da graça de Deus. Nós somos destinatários desse amor de Deus. Nós percebemos, queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, essas palavras, o amor de Deus, elas podem significar duas coisas importantes para todos nós. Elas podem nos mostrar como é o amor perfeito de Deus para conosco, seres humanos. E quando nós somos alvos desse amor perfeito de Deus, que nos cerca, que vem até nós, que nos visita, que nos alcança, nós, agora, constrangidos por esse amor, e agora com o nosso amor imperfeito, amamos ao nosso Deus, buscamos o nosso Deus, nos voltamos para o nosso Deus. A Bíblia nos mostra que Deus rompe
todas as barreiras do tempo, do espaço, indo até o homem e cercando esse homem com seu amor, com sua graça, com sua misericórdia. A palavra nos ensina isso. Você percebe o amor de Deus por você à medida que você se aprofunda nesse fundamento maravilhoso que Deus deu à igreja. Você percebe o quão amado você é, o quão amada você é por Deus, à medida que você se aprofunda na vontade, na palavra, na revelação de Deus para o seu coração e para a sua vida. Nós percebemos isso. O amor do Senhor. Esse amor maravilhoso, enorme do Senhor. E por fim, nós percebemos a esperança. Ter esperança é aguardar com grande expectativa. E Judas, ele diz algo interessante aqui. Guardai-vos no amor de Deus, ele diz, verso 21. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Não percam de vista a esperança que é ensinada para vocês nas Sagradas Escrituras. Essa esperança é aguardar ansiosamente, com grande expectativa. E tudo isso anda junto. Um cristão aguarda com ansiosa expectativa o dia do julgamento, ao qual a misericórdia de Cristo vai absolvê-lo dos seus pecados. Nós aguardamos esse dia. Quando nós lemos livros como o próximo livro, Apocalipse, isso enche o nosso coração de esperança. Enquanto alguns leem, às vezes tremendo, passando as páginas, com medo, nós lemos com grande expectativa. A Bíblia nos ensina sobre a esperança que nós temos. De que um dia todo esse sofrimento que eu e você vivemos diariamente terá um fim. De que todas as lutas que nós enfrentamos cotidianamente terá um fim. É a nossa esperança, é a nossa expectativa, é a espera ardente dos nossos corações, aguardando essa manifestação maravilhosa do nosso Deus. Nós vivemos com grande expectativa, com grande esperança, aguardando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, talvez uma pergunta importante para nós esta noite é: você quer experimentar uma verdadeira transformação? Só há uma forma de experimentarmos essa verdadeira transformação. Só há uma forma. Nós temos uma fundamentação maravilhosa. Nós temos um alicerce precioso que foi dado a nós, que foi entregue a nós. E a recomendação, a exortação, na verdade, para mim e para você que hoje é: edifiquem-se nesse fundamento. Se fortaleçam nesse fundamento. Quer ter sua vida transformada? A palavra do Senhor, ela é quem transforma as nossas vidas. Ela muda as nossas vidas. Deus, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, Ele nos transforma. O Espírito Santo, Ele age através da palavra do Senhor que vem aos nossos corações. E Ele nos convence dos nossos pecados. Ele nos convence das nossas fraquezas. Ele nos renova, Ele nos fortalece. É a obra dele em nós que nos transforma e nos muda. Quer ser transformado? Mergulhe-se na palavra do seu Deus. Nós não podemos abrir mão, queridos, da fidelidade nas Escrituras, porque é ela quem nos molda, quem nos transforma todos os dias. Deus age através da sua palavra. Deus transforma, salva, cura, liberta através da sua palavra.
Por isso nós não podemos deixar de anunciar com fidelidade ela. Não podemos deixar. Por isso, se um dia, seja eu ou uma outra pessoa, falar algo que gere dúvidas, que não transparece fidelidade, é responsabilidade sua também, de chegar em mim, porque você precisa me edificar, e dizer, pastor, o que o senhor disse não está condizente com o que a palavra do Senhor diz. É responsabilidade sua. Da mesma forma como também a minha responsabilidade, exortar você também, porque nós nos edificamos, nós nos fortalecemos. Se não é assim, Judas diz, nós não iremos resistir. Nós não iremos resistir. Quer ser transformado? Mergulhe na palavra do Senhor. Você quer ter uma vida de oração sólida, ardente? Conheça o seu Deus. Conheça o seu Deus. Você quer experimentar do amor de Deus? Você quer experimentar desse amor maravilhoso do Senhor? Talvez você ande indeciso com esse amor de Deus para com a sua vida. Talvez você ande indeciso com o seu amor para com Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Busque a palavra do Senhor. Se envolva, se dedique a ela. Ou talvez, quem sabe, as coisas desse mundo, a correria da vida, quem sabe toda a agitação do seu dia a dia, da sua rotina, tem feito com que você perdesse a sua esperança de novo céu e de nova terra. Talvez a correria desse mundo tenha feito com que a sua alegria da salvação tenha fraquejado, tenha diminuído, tenha esfriado. Procure o Senhor. Mergulhe na palavra do Senhor. Se envolva com a palavra do Senhor. Para que Ele, através da palavra e da ação do Espírito Santo, renove essa alegria em seu coração, em nome de Jesus. Precisamos nos edificar nesse fundamento. Meu queridos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Rolândia, seja marcada por essa fidelidade em nome de Jesus. Que eu e você venhamos nos edificar nesse fundamento em nome de Jesus. Que a gente não abra mão disso. Que a gente não venha abrir mão disso em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé. Convido aqui à frente o nosso grupo de música. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção.